Capítulo 16 de 1964, O Elo Perdido. Cuba, Dom e Drusba. Já mencionamos Cuba várias vezes. Como dizia a propaganda, o país escolhera sozinho o caminho rumo à liberdade e fora um impulso incrivelmente forte para toda a América Latina. Tanto que a força do mito libertador funciona até hoje. Cuba não é o foco deste livro, mas não podemos deixar de abordar o país comunista que cumpriu um papel significativo em toda a América Latina. Essa cabeça de ponte da potência soviética teve um significado estratégico nos tempos da Guerra Fria, pretendendo-se ao papel de um tipo de cavalo de Troia. A STB tchecoslovaca funcionava também em Havana, e não como algo isolado. Os especialistas de Praga ajudariam os cubanos a construir sua polícia secreta. Assim, entre os professores dos futuros seguidores de Fidel no Brasil, estavam também os funcionários da STB de Praga. Já em abril de 1960, o capitão Peterka, residente do Serviço de Inteligência, foi enviado do México para Havana. Alguns anos depois, o mesmo Peterka chegaria ao Rio de Janeiro. A embaixada e a residentura do Serviço de Inteligência iniciaram oficialmente as atividades em 17 de maio de 1960. Pouco tempo depois, o capitão O. Sanches entrou em contato com Peterka para transmitir ao ministro da Defesa o pedido de treinamento do general Ramiro Valdés Menéndez, jovem chefe da espionagem e contra-inteligência cubana. O ministro tchecoslovaco concedeu a permissão e, em 7 de julho, Valdés já estava na sede do MV em Praga. Peterka informou aos colegas tchecos sobre a estrutura da Polícia Secreta de Havana, o que podemos ler nos documentos. Abre aspas. Os funcionários, com exceção dos órgãos autorizados a efetuar prisões, são desuniformizados. A mais alta unidade de organização é o Estado-Maior, à frente do qual está Ramiro Valdés como chefe. Subordinadas ao Estado-Maior estão as diferentes seções, organizadas por ramos. As seções estão divididas em departamentos. Tanto as seções como os departamentos são dirigidos pelos chefes. Uma seção conta com cerca de 700 oficiais, dos quais somente uma pequena parte recebe salário diretamente do ministro da Defesa. A maioria trabalha na segurança e tem ainda um segundo trabalho. Cada seção possui o próprio arquivo. Todos os elementos da polícia política estão conspirados. Fecha aspas. Os tchecos decidiram apresentar a Valdés a estrutura de sua própria polícia secreta e métodos de trabalho, mas sem revelar detalhes de questões concretas. A aprendizagem de 11 a 17 de julho de 1960, na mansão secreta do chefe do primeiro departamento, no bairro Barrandov, em Praga. O vice-ministro do Interior instruiu Valdés pessoalmente e explicou ao cubano o modo de tratar das questões de trabalho da polícia política, o trabalho de carreira das Forças Armadas, como impedir infiltrações no Exército e na polícia, selecionar e verificar funcionários, o ensino e educação das gestões, ou seja, explicou toda a prática da STB tchecoslovaca. Outros altos funcionários instruíram Valdés a respeito de questões concretas do trabalho de inteligência. Falou-se sobre o papel das embaixadas na camuflagem dos funcionários do serviço de inteligência, como trabalhar figurantes, regras da conspiração, a relação entre os agentes e as residenturas, etc. Enquanto isso, também estava de visita à capital tcheca Raul Castro, ministro do Interior cubano, que em 13 de julho convidara à sua residência
os capitães Peterka e Scorepa. Este último, um conhecido funcionário da seção americana no serviço de inteligência, e pedirá a eles uma audiência com Rudolf Barak, seu correspondente tchecoslovaco. É possível perceber que os contatos entre os órgãos de segurança desses países foram construídos principalmente a partir de contatos pessoais e informais, o que teve o seu significado para a conspiração do caráter destes contatos. Cuba queria fingir ser um país totalmente independente, livre, que determinava sozinho seu caminho. Porém, nota-se outra situação a partir da análise dos encontros em Praga com o cubano Raul Castro. Ele pretendia pedir ao chefe da STB tchecoslovaca que se ocupasse da formação de mais cubanos e para que Praga enviasse conselheiros a Havana. Esse encontro aconteceu em 16 de julho e foi acordada uma colaboração mais extensa. Os cubanos de Praga foram para Moscou. Em Praga, foi decidido que seriam enviados a Cuba mais 2 funcionários do serviço de inteligência, Linhart e Scorepa, e que a residentura em Havana seria reforçada com mais um oficial. No caminho de volta a Moscou, o general Valdez passou por Praga para a segunda etapa da aprendizagem. Ainda no verão, Linhart e Scorepa viajaram a Cuba para fazer um reconhecimento da situação no local, reunir dados e elaborar um plano para a futura colaboração com a polícia política cubana. Ambos os funcionários do serviço de inteligência foram recebidos por Fidel Castro. Durante outro encontro, o general Valdez pediu aos oficiais tchecos para que o passo seguinte de colaboração mútua fosse também consultado com a KGB, para não haver ações duplicadas. Conclui-se, portanto, que os cubanos também conversaram com a KGB sobre o envio de especialistas para Havana. Ainda no início do outono, formou-se em Praga um grupo de 5 especialistas que tinham como tarefa transportar para Havana, por entrega diplomata, os equipamentos indispensáveis, com cerca de 120 quilos para a instrução dos cubanos. Enquanto isso, Praga advertia o seu pessoal em Cuba para que os encontros com os representantes cubanos fossem feitos dentro das regras de conspiração e que, em nenhuma hipótese, se encontrassem com funcionários uniformizados das forças cubanas, pois estavam proibidos de cumprir o papel de consultores. Tudo deveria ser secreto, oculto, como se não estivessem por lá. Em outubro, Praga ficou sabendo que os soviéticos se ocupariam da questão de formação dos cubanos e ficou decidido que não enviariam o grupo de instrutores para além do oceano. Mesmo assim, a residentura em Havana trabalhava normalmente e servia de ajuda aos cubanos, como demonstram os acontecimentos de novembro de 1960, relacionados principalmente ao Brasil. O residente Peterka recebeu da central uma notícia importante, que deveria ser informada imediatamente ao próprio Fidel Castro. Na noite de 9 para 10 de dezembro, no prédio do INRA, houve o encontro em que o espião tcheco passou para o líder cubano o conteúdo de 2 telegramas de Praga. Estavam relacionados às atividades do embaixador brasileiro e a assuntos do Itamaraty em Havana. De acordo com o relato de Peterka, Castro se surpreendeu com o interesse brasileiro sobre forças armadas, armamento e as execuções. Prometeu que ordenaria imediatamente a investigação do embaixador brasileiro e garantiu que os cubanos desmascarariam o informante do embaixador. Em outras palavras, Praga descobriu que alguém em Havana entregava informalmente ao embaixador brasileiro informações secretas sobre Cuba. Os tchecos entregaram imediatamente essa informação ao próprio Castro. Praga elogiou Peterka, satisfeita pelo, entre aspas, encontro ter reforçado a posição de nossa residentura aos olhos da direção cubana, fecha aspas. Ao final de novembro, chegou a Praga o chefe da polícia política cubana, general
Pinheiro, após uma aprendizagem de 3 meses em Moscou. O chefe do primeiro departamento, Coronel Miller, convidou o cubano para jantar no luxuoso restaurante francês do Hotel Internacional. Durante a conversa, falaram sobre os construtores soviéticos que, como revelou o cubano, já haviam partido para Cuba, e sobre Cuba ser usada como o lugar a partir do qual sairiam agentes ilegais para a América do Norte e América Latina. Na metade de dezembro de 1960, a Central elaborou uma avaliação do trabalho da Residentura em Havana, na qual foi constatado que o residente construiu uma boa posição e contatos valiosos com os principais representantes cubanos. De setembro a 5 de dezembro foram entregues aos cubanos 37 informações da rede de agentes, a maioria sobre atividades reacionárias da imigração cubana relacionadas a preparações para a agressão por parte dos Estados Unidos. Peterka terminou a sua missão em Cuba em 30 de março de 61. E durante a sua estadia na ilha, mais de uma vez representantes da polícia secreta cubana solicitaram-lhe ajuda concreta. Praga instruiu o residente para que não se intrometesse nas questões internas, pois o papel de conselheiros e consultantes já estava nas mãos dos soviéticos, que viam a Revolução Cubana como a chance de uma mudança geopolítica significativa em seu confronto com os Estados Unidos. Voltemos ao Brasil. Aqui também, uma das principais atividades do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco foi apoiar, de todas as maneiras possíveis, a questão da Revolução Cubana. No início de 61, o capitão Yezersky, oficial da Residentura, elaborou um relatório chamado, abre aspas, A Situação Cubana no Brasil, fecha aspas, sobre a tarefa de observar ao máximo essas questões. O conteúdo deste relatório nos conscientiza de um fator significativo. A simpatia das forças progressistas, como se costuma chamar os intelectuais de esquerda e seus apoiadores, pelas ideias proclamadas e executadas por Fidel Castro e Che Guevara, não existiu naturalmente em consequência dos sentimentos calorosos que despertavam nas fileiras da esquerda. O apoio a Cuba era alimentado artificialmente, pois lembrava uma chama agonizante. Em um relatório secreto baseado em informações de algumas fontes e das próprias observações da Residentura, o capitão afirmou, abre aspas, Cuba já não tem aquele apoio e simpatia que possuía 1 ano ou 6 meses atrás. Foi por isso também que o rompimento das relações diplomáticas dos Estados Unidos com Cuba foi recebido com certa indiferença. No que diz respeito aos jornais, Cuba é realmente defendida somente pelo comunista Novos Rumos e parcialmente também pelo nacionalista O Semanário. Fora eles, não há mais ninguém. Se continuar assim, Cuba, suas lideranças e o regime cubano irão se encontrar em isolamento e em uma situação onde as massas não irão mais apoiá-los. Os americanos estão contando com isso e a questão de Cuba já não é tão ameaçadora para eles. Cuba está perdendo apoio aos olhos dos países da América Latina por causa da rigidez do regime e das execuções que continuam existindo no país, principalmente no Brasil, onde não existe pena de morte. As execuções são claramente condenadas e não somente pelos inimigos da Revolução Cubana, mas também por aqueles que abertamente se declaram do lado de Cuba. O nome de Fidel Castro está sendo novamente apresentado como o nome de um ditador contemporâneo. Causou uma forte impressão por aqui, principalmente a notícia da execução de 13 empregados das fábricas de eletrificação, acusados de sabotagem e executados no dia 18 de 1 de 61. No Brasil, onde o nível de consciência política é muito baixo, justamente para essas pessoas que apoiaram a Revolução Cubana, trata-se das camadas mais baixas da sociedade, fica difícil compreender por que Castro, construindo um novo país, distribuindo terras para aqueles que não têm e armando aos trabalhadores,
condena à morte justamente a trabalhadores. As execuções constantes em Cuba são um dos motivos de perda de seguidores. Fecha aspas. Ainda é preciso citar mais um documento da pasta de correspondência operacional chamada, entre aspas, América Latina. Ultra secreto pedido. Atualmente, diante da piora da situação em Cuba e das novas ações de provocação por parte dos Estados Unidos, seria desejável que vocês enviassem uma larga campanha em prol da defesa da República Cubana por intermédio de vossas residenturas no exterior, principalmente no Brasil, assim como em outros países da América Latina. 9 de janeiro de 61, assinatura ilegível, traduzido do russo por Rudolph. Anotação escrita à mão. Com base na permissão do ministro trabalhar as operações ativas, ordem para a residentura, informar ao camarada Pistor sobre a execução, cuidar para que os amigos sejam informados. O segundo documento é uma tradução do russo. Trata-se claramente de uma ordem da KGB recebida pela Central do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco em Praga, que imediatamente passou a ser cumprida. A tarefa da campanha em defesa de Cuba incluía toda a América Latina, mas principalmente o Brasil, o que demonstra que o país tinha um papel de primeira linha nos planos de Moscou. Um punhado de intelectuais de esquerda escrevendo para 2 jornais é certamente muito pouco para manter um apoio a um regime ditatorial. Para adquirir o efeito de grande apoio à Ilha da Liberdade, que simplesmente não existia para as pessoas comuns, era necessário engajar os serviços de inteligência de países do bloco comunista, planejar e executar operações especiais com o objetivo de criar uma enorme onda latino-americana de entusiasmo para Fidel e seus camaradas. No Brasil, a tarefa ficou com o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, pois nessa época os soviéticos ainda não possuíam por lá sua residentura legal e agiam somente agentes ilegais, sem as mesmas possibilidades que os tchecos já possuíam no trabalho de seu serviço de inteligência. Essa tarefa também demonstra com outra dimensão das atividades da STB no exterior. Sua função não era só reunir informações secretas ou valiosas, mas também exercer influência e formar a opinião pública da maior escala possível. O valor da aposta era enorme. Tratava-se de manter para Moscou uma ponte estratégica nas proximidades do inimigo principal. Abre aspas. A Revolução Cubana tem um significado enorme para os movimentos nacionais libertadores na América Latina e em todo o mundo. Por isso, é necessário lhe dar a devida importância também em nosso trabalho. Fecha aspas. Era assim que a Central em Praga instruía as residenturas na América Latina. Aqui, um codinome, Amizade. Ipiarko. Em tcheco, Druzba. Além dos lemas luta e paz, a expressão usada com mais frequência na língua da propaganda comunista era a palavra amizade, declarada principalmente com as nações da União Soviética e em relação a todas as forças progressistas no mundo a partir de 1959, inclusive em Cuba. Em 1962 e 1963, a palavra passou a ser uma das mais usadas na residentura do Serviço do Rio de Janeiro. Os espiões, que logicamente evitavam a expressão, receberam uma missão em que a palavra nomeava uma operação ativa de extrema importância, extensa e complicada, que enfrentou diversas dificuldades, mas teve sucesso. Foi, de fato, uma das operações ativas da STB mais bem-sucedidas no Brasil, e a sua realização comprovou que o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco poderia realizar praticamente qualquer tarefa. A determinação das tarefas correspondente ao grau de reconhecimento alcançado e a uma mediação real das forças sobre as intenções.
A Residentura no Rio realizou algumas operações menores de imprensa. Conseguiu, por exemplo, a publicação de um fragmento sobre Cuba na imprensa, em maio de 1961. Na ocasião, a KGB enviou a Praga o pedido de execução da Operação Ativa Dom, com o objetivo de apoiar a Cuba revolucionária. Tratava-se de impedir na imprensa um fragmento concreto, imprimir na imprensa um fragmento concreto, escrito na central da KGB em Moscou. Os tchecos conseguiram publicar o documento através do figurante Osni Duarte P. O texto apareceu no jornal O Semanário, número 263, página 3. No artigo, abre aspas, Analfabetismo em Cuba, fecha aspas. Os Estados Unidos, aqui está falando do artigo. Os Estados Unidos, em 26 de abril, entregaram a grandes quantidades de carros blindados, jipes com metralhadoras e tanques leves ao governo da Guatemala, de Nicarágua, de Honduras e de Costa Rica, e esperavam ter esse material em funcionamento nos batalhões em 5 de maio último. E para quê? Para esmagar as liberdades. Não se emendam. Já tiveram oportunidade de apreciar várias vezes que o caminho da violência tem sido o mais curto, embora o mais cruel, para chegar à emancipação, e continua a incidir nos mesmos erros e a trazer a angústia e a intranquilidade para nossas terras, os chineses. Aqui é parte do artigo, né, que eles publicaram, né, artigo falso. Por que era importante e urgente para os soviéticos publicar exatamente esse fragmento? Também seria interessante avaliar a atitude do autor que assinou o artigo. Ele recebeu uma folha com o texto literal e o pedido para que acrescentasse isso ao seu artigo e assinasse com o seu nome. O material lhe fora entregue por um diplomata tchecoslovaco. Pelo menos é o que Osni achava que era. Ele podia não saber que se tratava de um oficial do serviço de inteligência, mas o que o fez cumprir o pedido do diplomata? Não somos capazes de responder à pergunta. Teria tratado a questão como um favor a um amigo? Um jurista conhecido e respeitado, que deveria ser completamente independente, faz para o diplomata de um país estrangeiro um favor que em Praga e Moscou fora anotado como a realização bem-sucedida de uma operação ativa. Soa suspeito. A pasta de Osni DP não se conservou. Na época em que o material fora publicado, ele era somente um figurante. Ou seja, uma pessoa trabalhada. Ele foi usado e suas possibilidades foram aproveitadas, mas não se tratava de um agente, um colaborador provavelmente, levando em consideração essa e outras tarefas. Estaria consciente disso? Não temos condições de responder. Como a sua pasta não se conservou, por enquanto não podemos acrescentar mais nada sobre ele e seu comportamento. Essa operação é um pequeno exemplo de como o serviço de inteligência tchecoslovaco realizou pequenas tarefas relacionadas a Cuba. Porém, a mais importante, a Operação Ativa Druzhba, não consistia somente em publicar um fragmento concreto em um artigo da imprensa. Foi uma operação de maior calibre. Vale a pena lembrar dos acontecimentos dois acontecimentos relacionados a Cuba neste contexto. Em 17 de abril de 1961, ocorreu a mal-sucedida invasão de exilados cubanos anticastristas na Baía dos Porcos, Baía dos Cochinos, também conhecida como Playa Girón. A ação, inspirada e apoiada por Washington, foi evidentemente mal sucedida e mal executada.
foi neutralizada pelos cubanos e deu a Castro um pretexto para apertar ainda mais o parafuso do totalitarismo. Segundo acontecimento, bem mais importante, é a crise cubana, conhecida também como crise do Caribe. Na primavera de 1962, Moscou decidiu iniciar a Operação Amadir e, a partir de 12 de junho, transportou secretamente para Cuba uma grande quantidade de armamento, incluindo mísseis balísticos com ogivas nucleares, como também aproximadamente 40 mil soldados. Os soviéticos executaram a ação audaciosamente, enganando Washington, que até agosto do mesmo ano não fora capaz de identificar a ameaça. Ainda em 16 de outubro, Andriy Gromyko, ministro soviético de Relações Exteriores, afirmou no encontro com o presidente John Fitzgerald Kennedy que os soviéticos haviam enviado a Cuba especialistas em agricultura para ajudar Castro na sua modernização. Então, os americanos tiveram certeza que os soviéticos estavam mentindo e que já havia armamento de longo alcance em Cuba, capaz de destruir alvos em praticamente todos os Estados Unidos. Não vamos descrever a crise aqui, mas lembremos as datas principais. Em 24 de outubro, os americanos iniciaram o bloqueio marítimo de toda a ilha e Khrushchev, pela primeira vez, assumiu publicamente que em Cuba havia mísseis balísticos soviéticos. Em 28 de outubro, os americanos e soviéticos chegaram a um acordo e Moscou retirou as forças e o armamento atômico de Cuba. A crise, que poderia ter se transformado em guerra nuclear, estava encerrada. Mas durante todo esse tempo, o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco esteve agindo no Brasil. À primeira vista, as ações do serviço não estavam relacionadas à crise. Mas não nos enganemos, Moscou estava sim por trás do que estava acontecendo por aqui, mesmo que o executor fosse o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco.